Neste vídeo eu vou apresentar todos os termos que você precisa saber sobre o mercado financeiro. B3, Buy and Hold, análise técnica, gráfica, altcoin, etc. Vai ser muita coisa, eu vou tentar ser bem resumido, não explicar tanto, mas apresentar. Mas vai ser difícil porque é muita coisa. Então roda a vinheta. Eu vou iniciar pela B3, que nada mais é do que a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Antigamente chamada de Bovespa, nos anos 90, sei lá, houve a fusão da BMF, da Bovespa com o Balcão, enfim, né? Esses três Bs quer dizer Brasil, Bolsa e Balcão. E aí nasceu essa empresa, que inclusive está listada na Bolsa, né? Você pode investir na Bolsa, pela Bolsa, é o B3, SA3, tá? Não é uma recomendação, mas para mostrar que é uma empresa de tecnologia e financeira ao mesmo tempo, que ela cuida dessa questão das empresas listadas e tudo mais, né? E que nada impede que futuramente apareçam outras empresas para fazer outras bolsas pelo Brasil. Se ainda não aconteceu é porque deve ter algum tipo de barreira de entrada, impostos, legislação. Nosso país não é tão rico, né? É muito grande, mas assim, dá para ter sim uma concorrência. Anos atrás já se falou sobre isso, de vez em quando ainda tem pessoas que falam em ter uma outra bolsa, mas por enquanto ainda não tem. Lá nos Estados Unidos nós temos a New York Stock Exchange, que é a bolsa de valores de Nova York, nós temos a Nasdaq, né? Tá ficando longa só a primeira explicação, né? Mas só para finalizar, porque é bem interessante, antigamente também existia a bolsa de valores do Rio, mas ela acabou quebrando, certo? Vale a pena dar uma pesquisada nessa história, como se deu a manipulação e tal, o que aconteceu naquela época, mas era isso, hoje em dia não existe mais. Aporte é aquele valor que a pessoa investe todo mês. Então, por exemplo, fulano aporta todo mês R$ 500 na bolsa, aporta todo mês R$ 100 na poupança. Buy and hold é aquela estratégia em que o investidor compra para poder segurar, para poder ganhar no longo prazo como fruto daquelas ações, seja desdobramento, dividendos, juros sobre capital, certo? A ideia do buy and hold é comprar e segurar, como diz o nome em inglês, e não de sair vendendo. Trade, day trade, swing trade são modalidades de investimento em que a pessoa compra aquela ação com o objetivo de vender, de lucrar lá na frente. No caso do day trade, é quando ele faz isso ao longo de um dia. Por exemplo, a tal ação caiu um pouquinho no dia, você compra. E ela subiu um pouquinho ainda no mesmo dia, você já vende, tá? O swing trade já é aquele trade que a pessoa faz, mas que não é no mesmo dia. Pode ser com 2 dias para cima, né? Pode durar semanas, durar meses, mas é um trade. A pessoa comprou pensando em vender em algum momento. E agora um bônus rapidinho que só percebi depois de gravar o vídeo, o carry trade. Trata-se de pegar dinheiro emprestado em uma moeda com juros mais baixos e investir em outra com juros mais altos. Melhor ainda, para ter um retorno mais alto que compensa essa diferença das taxas. Hoje em dia, com as criptomoedas, dá para a gente fazer muita coisa como pequeno investidor, mas isso também é mais comum com aqueles grandes investidores, né, que há anos pegam dinheiro emprestado, sei lá, do Japão, né, as grandes empresas, para poder investir em outros lugares do mundo. O Japão, ele tem uma taxa de juros baixíssima historicamente e em dezembro agora chegou na taxa mais alta dos últimos 30 anos, que é em 0,75% ao ano. Imagina no Brasil, hein? Análise fundamentalista é aquela análise que leva em conta os dados da empresa, seu lucro, suas dívidas, seu crescimento, quantidade de empregados, né? Enfim, os ativos, os passivos, o ROI, o ROIC. Tudo isso eu vou explicar num outro vídeo, certo? Mas a análise fundamentalista é isso, ver os fundamentos de determinada empresa. Análise gráfica ou técnica é aquele tipo de movimentação, né? Não chamo nem de investimento, mas que a pessoa toma as decisões de investimento baseado no gráfico, no sobe e desce das ações e nos candles, que eu vou explicar daqui a pouco, certo? Em relação ao número das ações e dos fundos imobiliários, ações 3 são as ações ordinárias, ON, que dão direito a voto. As ações número 4 são as preferenciais, as PN, que dão prioridade no pagamento dos dividendos. E as 11 são as units, certo? Por exemplo, nós temos a Taesa, a TAE11, que mistura uma ação ordinária e 2 preferenciais.
e a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, SAPR11, que é uma ordinária e 4 preferenciais na sua 11. E aí, para poder escolher entre a 3, a 4 e a 11, eu vou muito mais pela liquidez, certo? Pela quantidade de ações que são negociadas no dia, do que pelas características dela. E os fundos imobiliários, todos eles terminam em 11. Então, muito cuidado para não confundir uma ação como Taesa ou Sanepar com um fundo imobiliário. Uma ação Unity, elas, certo? Quando falamos em comprar ações, nós falamos em lote, que seria um lote 100 ações, ou falamos no mercado fracionário, que é aquele abaixo de 100 ações. Sobre os dividendos, nós temos o dividend yield, que seria o quanto determinada empresa pagou, né, nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação, é um percentual, e nós temos o yield on cost, porque embora o preço médio da ação, por exemplo, seja R$ 10 ao longo do ano, né, tendo momentos que ela chegou a 9, 9,50, 12, 13, cada investidor, né, vai ter o seu próprio yield on cost, cada investidor vai ter comprado em momentos diferentes. E aí cada um, né, geralmente quem entrou muito lá atrás e as ações subiram muito hoje em dia, geralmente seu yield é muito maior do que o dividend yield de hoje em dia. Mas também pode acontecer do preço da ação cair e aí quem entrou depois tem um yield bem maior. Então também muito cuidado quando se vê empresas com um dividend yield muito alto, porque isso pode representar como é o preço e como é os dividendos que ela pagou pelo preço, pode ser que o preço da ação tenha caído e não que o dividendo distribuído no último ano tenha subido, certo? Outra forma que as empresas possuem para pagar os acionistas é o juros sobre capital próprio. Diferente dos dividendos, que são isentos de imposto de renda, no JSCP, a alíquota ela já é retida direto na fonte. Então, na prática, a gente recebe um pouquinho menos, certo? E o que leva a empresa a pagar um ou outro? Depende das vantagens tributárias que ela possa possuir, tá? Mas, a princípio, assim, diminui a base de cálculo para o imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. IPO, OPA e ICO. IPO, Initial Public Offer, seria a oferta pública inicial, é quando a empresa abre o seu capital na bolsa. O OPA é a oferta pública de aquisição, quando a empresa quer fechar o seu capital. E o ICO, Initial Coin Offer, é parecido com o IPO, só que ao invés de ser ação, seria com criptomoedas, certo? Follow-on é quando a empresa quer emitir ações para aumentar o seu capital. Benchmark seria um indicador de referência no mercado. Então, por exemplo, tal fundo imobiliário tem como benchmark IPCA mais 6. É o objetivo onde ele quer passar, né, onde ele quer igualar ou superar. Seria o benchmark, a referência. Opções é um tipo de investimento em que a pessoa compra agora um direito futuro de comprar ou vender ações. Subscrição e direito de preferência. O que é isso? Digamos que uma empresa quer aumentar seu capital, quer emitir novas cotas. Então, ela tem algumas formas de fazer isso, mas às vezes as empresas elas priorizam quem já é seu acionista, seu cotista. Então, elas fazem a subscrição. E aí, digamos, você tem 100 ações de determinado fundo, ele lhe dá o direito de, na frente do mercado, né, antes, e às vezes até com um bom desconto, ou pelo menos no preço patrimonial. Acima eu acho mais raro, mas pode acontecer também. Geralmente é igual ou mais barato do que o preço que está no mercado para poder estimular o pessoal a comprar. E aí você tem direito, sei lá, 20%, 25%. E aí você pode exercer esse direito de preferência ou não, certo? Por quê? Porque como ele vai emitir mais cotas, mais ações, você vai acabar sendo diluído. E aí, proporcionalmente, você vai estar recebendo como se fosse menos dividendo. Porém, com as novas aquisições, o que a empresa fizer, ela vai voltar a ganhar mais e você vai receber aquele valor. É mais para poder dar essa equilibrada, né? Se ela emite tantos por cento a mais de ações, então ela vai lhe dar a chance de poder exercer para aumentar também a sua posição. Mas você não é obrigado. Você pode simplesmente deixar para lá. E aí tem algumas subscrições que você pode negociar esse direito. Se você não quiser exercer, ou se você quiser mais do que você teve direito, né? Você pode comprar mais. Esses direitos, geralmente, assim, sei lá, a cota é R$ 100,
E então o direito de preferência vai estar no mercado a 50 centavos, a R$ 1. Então você pode vender, tá? Não se esqueça de declarar o imposto de renda depois, ou você pode deixar para lá, ou você pode até comprar mais de outras pessoas que não querem exercer. E essas ações que têm direito de preferência para subscrição, né? Quando é ações, geralmente ficam com o mesmo código lá na sua corretora, mas com o final 9 ou 10. E quando é fundo imobiliário, que a terminação é 11, né? A cota fica geralmente a 12 ou 13, final. Ordem a mercado é aquela ordem que você compra ou vende a ação no preço que ela está naquele momento. Diferente da ordem limite, que é aquela que você estabelece um preço e apenas quando aquela ação chega naquele valor é que a ordem é executada. Já quando falamos de stop gain e stop loss, nós temos aquela ação em mãos e podemos tomar duas medidas. No caso do stop loss, é deixar programado que se venda aquela ação quando o preço chegar num certo limite para baixo, que é para evitar perdas maiores, é o stop loss. E no caso do stop gain, é que quando a ação suba determinado percentual, ela seja vendida. E por que fazer isso? Porque às vezes tem ações que podem subir muito e aí você vendeu logo naquele começo da subida e deixou de ganhar. Mas, por exemplo, pode ter ações também que sobem um pouquinho e logo em seguida começa a cair bastante. Então você pode já deixar programado que quando subir um pouco você vende e se você está gostando desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve, comenta qualquer coisa, tá certo? Para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, mais divulgação. O vídeo está ficando um pouquinho longo, então eu vou parar aqui e depois eu faço a parte 2, beleza? Valeu!